Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Coalizão Conservadora, aqui no Coalizão TB, fazendo um vídeo reagindo e comentando a partir disso coisas que são muito importantes e que, de certa forma, vão fazer você ter uma boa reflexão e se desenvolver intelectualmente, também fazer o contraponto à esquerda no aspecto cultural. Então, na verdade, hoje eu falo do Valdemiro Santiago, né, ele rasgou o verbo aí para cima da Janja, depois que a Janja citou aquela frase de vira-lata, né, eu, embora esteja falando react do Valdemiro Santiago, né, não quer dizer que eu aprovo as condutas dele, nem a teologia dele e nem a forma que ele publicamente dirige a instituição religiosa a qual ele preside, né? Mas eu acho interessante nós reverberarmos essa fala e a partir disso também desenvolvemos alguns pontos aí que são bem estratégicos e necessários, tá bom? Antes de começar o vídeo, você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá? É a tua inscrição que nos faz avançar o projeto, é a tua inscrição que nos faz continuar desenvolvendo esse contraponto cultural à esquerda, é a tua inscrição que nos faz crescer. Então, por favor, se inscreva, porque isso é muito importante e você se torna um ajudador do nosso projeto para ele desenvolver-se e crescer-se. E você que já é inscrito, clica aqui no sininho de notificações, tá? Aí você vai ser notificado se fizermos uma live jornalística, que fazemos de segunda a sexta, e sempre também estivermos fazendo nossos vídeos aqui nesse aspecto mais cultural de comentário, tá bom? Tendo feito isso, simbora pro react. A atual primeira-dama chamou você e eu de vira-latas essa semana. Você viu ênfase na mídia, não? Você viu destaque, você viu... Essa revista não botou nada. Ela disse que chamou a gente de vira-lata. Porém, quem tem o QI dela e o comportamento, a conduta, enfim, e é desprovido de recursos intelectuais como ela, embora afirme que tem a faculdade, se eu fosse ela, inclusive, eu entraria na justiça para pedir um reembolso da faculdade onde ela se formou e devolvi o diploma. Porque a senhora é uma das pessoas que mais comete gafes e usa a palavra de baixo calão para se referir ao maior cientista da atualidade e maior empresário da face da terra. A senhora se referiu a ele com palavra de baixo calão, desonrando até o próprio marido, né? Aí a senhora... Tá, primeiro ele está se referindo aqui àquela situação em que a Janja citou o termo vira-latas, né, quando o Lula foi indagado na questão das tarifações que aconteceram, que vão acontecer aqui no Brasil, mas foram anunciadas, né, agora e durante os últimos dias, né, e depois ele explica que esse termo vira-lata se referia às pessoas bolsonaristas que, de certa forma, estavam tentando influenciar os rumos do Brasil e alguns que estavam tentando trazer sanções aqui para o Brasil, para agentes políticos e do judiciário de forma bem específica, né? Então, é nesse contexto que ela cita vira-lata, né? E o Valdemiro, como alguém que também faz parte da base do Bolsonaro, né, sentiu-se incluído nisso e foi porque ela colocou todo mundo que é bolsonarista aí nesse mesmo balaio chamando de vira-lata, né? E o Valdemiro fala algo que, em parte, tem razão, mas em parte a gente tem que calar um pouquinho mais profundo, né? Primeiro, na forma de se expressar, realmente, a Janja não tem traquejo nenhum, né? Ela vive cometendo gafe, né? Aqui ele trouxe de novo a questão da Elon Musk, que ela mandou ele se ferrar, não vou falar a palavra aqui, porque eu não quero que o nosso vídeo caia. Então, ela realmente, publicamente, ela não tem, assim, nenhum traquejo de como se portar e de como ter ali toda a etiqueta que o cargo a qual ela está, que é a primeira-dama, né, que hoje ela é primeira-dama, ela é vice-presidente, ela lidera comunicações, ela despacha coisas na justiça, no Ministério da Justiça, então meio que é um presidente dois ali, né, mas toda a diplomacia que ele necessitaria para ela ser uma primeira-dama, fazendo esse cargo com maestria, a mesma não tem, e publicamente sempre mostra isso, né, não acho que é uma estratégia. Tá? Acho que a construção cultural e o jeito dela se expressar realmente é bem lamentável, bem caricato e acaba virando meme para tudo que é lado, né? Agora, na questão de ele fala que ela, de certa forma, teria pouca inteligência, nessa questão de como se expressar na diplomacia e na ética, realmente, ela não tem muita inteligência, né? Mas nas questões de ser ardilosa, de articular e de construir pontes para os objetivos dela, ela sim tem feito um trabalho com muito êxito, né? Então ela se capitalizou no governo, ela levou pessoas dela em lugares-chave, ela hoje lidera toda uma equipe gigante de influenciadores que estão tentando equilibrar o jogo nas redes sociais, ela se prepara para ser uma candidata a presidente futuramente, se articulando como figura internacional. Então, nesse aspecto, ela é muito inteligente e muito ardilosa e com um discurso militante de esquerda, assim, até mais bem elaborado que o próprio Lula, né? Até porque o próprio Lula também já tem uma idade, né? Então, nesse sentido, ela é extremamente inteligente e perigosa. A gente vira-lata, a senhora não sabe qual o significado da definição da palavra vira-lata. Vira-lata é para definir um animal, um cão que não tem raça definida, tá? Definida. Não necessariamente isso é pejorativo, a senhora falou de forma pejorativa, mas
Porque o vira-lata, eu tenho vira-lata e tenho cães com pedigree. Os vira-latas que eu tenho, eles são mais instintivos. Eu posso colocar no meio da rua, eles vão parar lá em casa e não são atropelados. Se eu colocar um cãozinho de raça definido, ele vai ser atropelado. Então, talvez a senhora chame isso de inteligência, que é a coisa que a senhora é desprovida. Mas não é inteligência, nenhum animal irracional é inteligência. A inteligência é a racionalidade do ser. Então nós fomos feitos inteligentes, o animal nenhum foi feito. Macacos, cães, cavalos são instintivos. A senhora nem sabe o que significa a palavra vira-lata. Mas se fosse trazer para o lado humano, aí sim, o seu comportamento iria definir bem isso aí. A sua conduta. Vamos lá, né? Aqui ele traz o contexto, né, segundo a visão dele, né, daquilo que seria um vira-lata, pega o próprio exemplo dos cachorros dele, né, e de novo reforça, né, essa perspectiva de que a Janja nem saberia diretamente o que seria realmente essa palavra, né. O Valdemir aqui, quando ele fala que a inteligência, ela parte da racionalidade, né, ela é um aspecto, né, então existem vários outros aspectos, né, além da racionalidade, né, que a inteligência pode se manifestar, inclusive, nas suas questões mais intuitivas, né, mas embora isso que não vem ao caso, né, a Janja, de novo, a gente reforça, né, na maneira de diplomacia, ela é um fiasco, nas articulações para se projetar como figura internacional política e em derrubar adversários políticos dentro da própria esquerda, ela tem feito um trabalho de maestria gigante ali, digo, é uma mulher perigosa, e nesse quesito, ela é extremamente inteligente, ardilosa, estratégica, e vai dar muito trabalho, né, e agora, na questão humanitária, né, realmente, às vezes, o nosso animal de estimação, ele vai ter um comportamento melhor e mais adequado do que a própria Janja, né? Falta de QI. O déficit de QI que a senhora tem. Aí definiria bem essa palavra. Sucesso para o ser humano. Então eu não sou vira-lata. Ou sou vira-lata. Para sobreviver até hoje. Mas a senhora não sei definir a sua raça. Porque a senhora não considera o povo brasileiro que proporciona grandes viagens com joias caríssimas, malas cheias para muitas capitais importantes do mundo. Esse povo que te sustenta. A senhora acha que o seu trabalho com a faculdade que a senhora tem te renderia isso? Né? Então pronto. Ele fala uma coisa que é muito certa e até um pouco revoltante, né? É que a Janja esbanja luxo ali em todos os seus aspectos, viagens e em tudo, né? Ela esbanja luxo frequentemente na sua maneira de se expressar, né? E eu acho que eles vão querer mudar isso futuramente nela para que ela possa se tornar uma candidata mais palatável, né? Mas isso é pago com o nosso imposto. Então, nesse sentido, aqueles que ela chamou de vira-lata ajudam a bancar os luxos dela através do imposto que eles são obrigados a pagar, né? Então, ela pisa nas próprias pessoas que pagam o imposto, faz ela viver aí no luxo, na riqueza, na ostentação, e esbanjando aí, literalmente, por meio mundo afora, né? Então, nisso, o Valdemir, ele traz com muita coesão esse argumento, né? E também o Valdemir, ele foi bem corajoso em fazer isso, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de contrapor o governo, porque nós temos aí um processo de censura e um processo de perseguição e expurgo mesmo das pessoas que, de certa forma, vão falar coisas que o atual governo não gosta, ou verdades que são inconvenientes e dolorosas para se conseguir digerir, né? O Valdemir, ele foi bem corajoso, né? Embora eu tenha bastante discordâncias aí com a figura dele, mas ele foi bem corajoso, muitos pontos que ele levantou são pontos corretos, têm que ser reforçados, né, e alguns a gente precisa não subestimar, né, talvez a forma que o Valdemiro falou leve as pessoas em alguns pontos a subestimarem a Janja, mas elas não devem fazer isso. A Janja, inclusive, o próprio fato de ela estrategicamente se tornar esposa do Lula, né, pode ser que ela tenha esse plano aí há décadas, né, de realmente se tornar uma figura política grande, e o Lula hoje serve como uma plataforma para ela pisar e se levantar, se alçar, né, e se tornar uma figura pública relevante e que influencia uma liderança forte da esquerda, que a esquerda se une para projetá-la perante o Brasil todo, né. Então, realmente, nós teremos aí grandes desafios com o Janja, que ela tem tudo para se tornar uma Kamala Harris aqui do Brasil, com as propostas mais absurdas e tentando galgar lugares de poder aí, sem o próprio Lula sendo talvez a sucessora dele aí, e já na próxima eleição, sendo candidata aí ao Senado, ou até a presidência, dependendo de como vai estar a saúde do Lula, né? Então, veremos, né, e temos muito a acompanhar, e não só acompanhar, mas fazer essa desconstrução que o Valdemir, em partes, ele conseguiu fazer, e nós aqui ajudamos a fazer também, para que o povo não seja enganado pela Janja, a gente também possa expressar o nosso repúdio a algumas falas dela que realmente são vergonhosas e que nos atacam diretamente, aí como
público mais à direita e público conservador, né? Então, gente, por hoje é isso, tá? Se você é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você não é inscrito, ative o sininho de notificações. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.